Bem-vindos. Vai chamando o povo, gente. Manda aí o aviãozinho. Graça e paz, pastora Carol. Bem-vinda aqui na live. Rayane, beijo, Rayane. Santarém também presente. Tá, vamos lá que o bispo entrou agora, tá? Vamos lá. Aguardando só ele receber. Oh, graça e paz, bispo. Olá, graça e paz, Deus abençoe. Bem-vindo, obrigado por receber o convite. Eu que Tá? Obrigado agradeço, por eu estou aceitar, muito feliz, né? muito feliz de estar aqui com você, né? Com vocês aí, pessoal de Manaus e na internet, onde chega, a gente E imagina, né? vai abençoando. Só dar uma apresentada aqui, galera. Esse aí é o, para quem não conhece, mas eu acho difícil, né? Mas vamos lá, esse que está aqui com vocês é o Bispo John Base. Ele é líder da Renascer em Cristo, ali com o pastor apóstolo, né? Hernandes e a bispa, né, bispo? A bispa Isso. Sônia Hernandes. Isso, é formado em educação física. Ele é bispo ali também na Renascer. Também é diretor da CIA Praise, né? O idealizador, não tá aí, ó. Idealizador. Idealizador do Zoe Dance, né? Que depois a gente vai falar, o senhor vai explicar um pouco aí do Zoe, que a galera gosta muito, eu acompanho também um pouco de tudo. E ele é de São Paulo, também é bispo, é diretor também aí de artes, né, bispo? Homem de Deus, acima de tudo, grande homem de Deus, é marido, é pai. Então, esse aí é o nosso bispo John Base. Então, Que seja alegria. bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui. Amém, amém. E aí eu queria que o senhor contasse um pouco dessa sua trajetória, que o senhor me mandou quando mandou, eu vi que o senhor começou a dançar, ou começou desde 1995. É isso? Me conte aí um pouco a sua trajetória aí na dança. Sim. Na verdade, a minha trajetória é muito legal, que a raiz, né? Deixa eu só mandar um beijo pro seu apóstolo Renê, muito amigo do meu apóstolo, Sim, querido, amado, sim. e toda a igreja, todo Manaus, que eu amo demais também. Conheço muita Amém. gente aí que são pessoas muito especiais, viu? Não esqueça de mandar o meu beijo especial para ele, viu? Mando sim, com certeza. Então, na verdade, o que é legal, Lili, que a minha raiz, né, a raiz da, das artes da minha vida não foi na dança. Começou em Uau, 1985 nas artes marciais, né? Eu comecei praticando uau. artes marciais, karatê especificamente, né? E eu mergulhei aí nas artes marciais. Com 15 anos de idade, eu me tornei faixa preta de karatê. Aos 17 anos, eu fui campeão mundial de karatê. Tive muitos títulos. Foi minha carreira esportiva 100% Que focado na legal. carreira esportiva, né? E pouca gente que me conhece da dança sabe dessa minha raiz nas artes. E depois eu fui para o taekwondo, né? E Uau. também e pratico até hoje junto com a minha esposa como esporte, como hobby, esporte, né? A gente participa de competições, enfim, nas nossas categorias. E eu fui também para o taekwondo, fui faixa preta de karatê também, de taekwondo também, junto com a minha esposa. Quem não sabe, a pastora Carol também, ela é atleta e faixa preta de taekwondo. Né? Eu conheci ela Que não na legal. dança, foi nas artes marciais, um campeonato lá no Paraguai, um campeonato, se eu não me engano, era o Pan-Americano, alguma coisa assim. Foi quando eu conheci a Carol. Então, assim, a minha raiz sempre foi das artes marciais. E quando eu tinha meus 16 para 17, eu já estava namorando a Carol, porque eu conheci ela nas artes marciais. E ela dança desde pequena, bailarina, formada em balé, já tinha todo um currículo, já uma história na dança, e eu não gostava de dançar. Eu falava em dança, falei, não, esse negócio não. Meu negócio é só artes marciais, né? E
é claro, ela me convenceu a querer aprender a dançar. E aí eu Aham. gostei de dançar. Deu para perceber que eu tô até hoje. E aí o Sim. que aconteceu? Aí eu mergulhei na dança também, né? E aí eu mergulhei na dança, comecei a estudar dança, e para mim foi muito fácil, porque as artes marciais é uma dança, né? Quem conhece sabe que Sim, tem no sim. karatê tem É os muito bonito. katas, no taekwondo chama punse, e é uma dança, tem a parte física, a parte filosófica, a parte artística, enfim. E eu me adaptei muito fácil à dança e aí mergulhei na dança. Só que aí em 2, 3 anos eu me tornei coreógrafo, né? Eu tinha muita facilidade de ensinar coreografia. E eu comecei a trabalhar com artistas da época, né? E eu dava aula chamava swing baiano, que era uma dança afro com expressão corporal. Eu criei uma aula em São Paulo, trouxe da Bahia Aham. vários professores para cá, criei uma aula. E eu não era convertido ainda, eu não conhecia Jesus. E Uhum. naquela época era o sucesso da lamba aeróbica, enfim. E aí eu me tornei coreógrafo de um grupo chamado Axé Blonde, que na época era muito conhecido. Não sei se o pessoal dessa época conhece, né? E através do Axé Blonde eu comecei a fazer muitos trabalhos com outros artistas na época Uhum. e me envolver com televisão, com tudo, reportagens, enfim. Mas foi na época que eu estava assim, vivendo ali, entre aspas, né, o auge da carreira artística que eu conheci Jesus, graças a Deus. Graças a Glória a Deus eu conheci Deus. Jesus. E aí eu Glória a entreguei, Deus. eu junto com a Carol, entregamos a nossa vida, entregamos o nosso dom e mergulhamos aí na obra do Senhor. Então, essa é um pouquinho, um resuminho da minha Renascer história, mesmo. da minha raiz. Até muita gente fala, mas, bispo, você às vezes dança com o rosto muito, você é muito forte dançando, alguma coisa assim. É por causa da minha raiz. E eu sei que tem um plano de Deus aí, né? Até para trazer a masculinidade, trazer essa Verdade. marca E, aí nos homens que dançam também. sim, mas aí foi, você já se converteu junto com a Carol na Renascer mesmo. Sim, Nasceram na Renascer. Glória a Deus. exatamente. Né? A gente se converteu junto no mesmo dia, né? No mesmo na Igreja Renascer. E ali começou a obra do Senhor. Eu comecei junto com ela, a ser Sim, líder. Tem toda uma história. Eu comecei a ser líder de dança na igreja local. Depois eu fui até a igreja que a gente foi para São Bernardo, né? Era de Diadema, foi para São Bernardo, nos tornamos líderes do Ministério de Dança lá. E começou, tinha 7 meninas e eu. Era chamado Grupo das Meninas, né? desbravando. E aí, quando eu Amém. cheguei, o bispo da igreja, ele falava, pô, mas tem um menino que dança agora, né? Então não é mais o grupo das meninas. Então foi quebrando vários preconceitos. Só que assim, o grupo tinha 7, começou a ter 50, começou a ter 80 pessoas, Uau. começou a crescer. E isso há 20 anos atrás. A gente fazia vigílias com Sim. 200 dançarinos. Era uma revolução. Tinha mais dançarino do que membro da igreja. Gente, que bênção mesmo, bispo. E nessa sua saída, como foi que falou dessa questão da masculinidade, tudo que a gente sabe que antes tinha o preconceito e hoje ainda continuam ainda nas igrejas. Algumas igrejas nem tem homem dançando por conta que você vê que é só meninas. Eu tenho também o privilégio de pregar, de ministrar no Brasil aí todo, vou ministrar. Eu chego em igrejas que só tem meninas dançando e não tem homens, porque existe até um certo preconceito. Agora imagina naquela época para você sair das artes marciais e entrar nesse mundo da dança. Então, como que você vê isso antes e também vê o agora, nos tempos de hoje, no nosso tempo hoje, em 2020 que nós já estamos, mas a gente tem uma caminhada aí de anos que a gente acha assim, que está sendo quebrado os tabus, que os paradigmas estão caindo, mas a gente sempre se depara com eles. Como que o senhor Exatamente. vê essa leitura aí?
no Brasil, não só fora do Brasil, porque o senhor também é um palestrante internacional, que eu sei que o senhor vai ministra em vários Ah, países também dança. Então, como que o senhor vê isso quando o senhor saiu das artes marciais antes e o agora que a gente vive? é. Então, naquela época não se tinha, né? Não conhecia, não tinha em quem a gente se espelhar, né? Não tinha onde a gente se apegar, né? É, conhecer alguém que Referências, dançava. Existiam os grupos, alguns grupos, né? O Ministério de Dança em algumas igrejas, a né? maioria das igrejas não tinha ministério de dança. Só que foi bem interessante, Lili, porque eu houve o tempo de artes marciais, depois eu entrei para dança, Axé Music, Lamba Uhum. Aeróbica, enfim. Na minha conversão, foi um choque muito forte. Eu falo que eu tive realmente um encontro com Deus naquela época. A intensidade que hoje eu exerço o ministério com a minha esposa é a mesma intensidade que eu fazia do começo. Tanto é que quando Glória a Deus. eu comecei o ministério, eu cheguei até para o grupo da Cheblonde, por exemplo, eu lembro que eu reuni, né, as meninas do grupo, e falei, olha, eu agora não quero mais dar aula para vocês, e nem eu dava aula na academia também, pedi demissão de dança. Falei, Uhum. gente, eu tô agora na igreja, né? E ela falou, você é louco, o que é isso? Tá na igreja? Qual o problema? Eu falei, ó, mas não tá batendo. E foi muito choque. E eu falei, como era novo convertido, ainda falei, ó, vocês vão se converter também, né? E elas falaram, não, sabe, foi aquele. E aí foi interessante, porque assim, passou-se os anos, a cantora, que era a Lucinha, cantora da Chablone, hoje é uma missionária, é uma pastora. A, Que a, bênção, glória a Deus. a Thaís, que é a Thaisinha, que era a esposa do namorado, na época era a namorada do Rodriguinho, dos Travessos, que cantava, dança conosco, né? Agora que ela foi para veterinária, mas dançou com a gente Sim, na companhia, no Zoidense. E outra mais duas se tornou pastoras. Então, assim, a minha entrega naquela época, hoje eu vejo glória os a Deus. frutos, falando só dela. Uma Então, assim, semeadura mesmo, uma semeadura mesmo, né, Bispo? exatamente, exatamente. Então, para quem está assistindo, lembre de uma coisa: o seu posicionamento, o seu sim para Jesus, o seu não para o mundo, porque ali eu estava renunciando à minha vida profissional, porque eu ganhava dinheiro, eu estava renunciando programas de televisão que eu fazia, a TV Gazeta de São Paulo, toda sexta eu dava aula na TV Gazeta, coreografava outros grupos. Aquele não que eu disse foi um não para o sim para Deus. E hoje eu tenho Amém. frutos, sinais, grandes sinais daquela época que, que, que eu trago na minha vida, que isso se tornou um grande memorial. E você perguntou dos É, homens, né? Naquela época, é, é, já era teoricamente difícil, porque eu não falava nem que era um preconceito, ele era assim uma estranheza. Como é que um homem está aham, dançando, né? Como é que o que está acontecendo, né? Só que eles começaram a ver o meu posicionamento, né? sim. Como servo de Deus na igreja e os frutos. E começou a ter muitos dançarinos e começou pessoas sendo formadas. Então, muitos que me perguntavam, e eu já ouvi muito, né? Em toda a minha história, quando é que você vai querer? Bem, no começo foi assim: você quer ser pastor? Eu falei: olha, se Deus quiser que eu seja, eu vou ser. Aí o pessoal falava para mim: então, vai para o ministério mais sério, porque esse ministério de dança aí não dá, né? E eu já ouvi muito isso, né? No começo. Só que os frutos, as coisas foram acontecendo e Deus foi fazendo a obra. E houve uma época da minha vida com a pastora, que poucos sabem também. Ó, estou revelando tudo aqui, estou revelando tudo aqui. Tô gostando. Né? Cada um Houve tem... uma É época. bom isso, Bispo, porque cada um tem a sua história. E as pessoas acham, vê ali que hoje construiu
algo sólido, mas tudo tem a sua história, tudo tem o seu começo, ali a sua base, onde você foi fortalecido. Então, faz parte essa história. E é bom ouvir, e também quem está ouvindo, porque isso fortalece. Às vezes, pessoas estão querendo desistir daquilo que ainda nem começou direito. E isso Exa- fortalece esses testemunhos. Exatamente, é verdade, né? É interessante o que você falou. Só que houve um tempo, aí que aconteceu? Começou o Ministério de Dança, e eu, assim, na boa, eu nunca sofri o preconceito. Por quê? Porque eu Glória a sabia Deus. de onde o Senhor tinha me tirado. Eu vim da prostituição, de uma Amém. dança, de balada para balada, de noitada para noitada, junto com a Carol. Agora, eu estava fazendo para o Senhor. E muitos falavam, olha, você está dançando. Eu falei, olha, quando eu estava no mundo, ninguém falava nada. Agora eu estou dançando na igreja, vocês estão me recriminando? Eu falei, misericórdia. Então, assim, eu não estava nem aí. Eu sempre fui assim, eu não estou nem aí. Vamos fazer aquilo, Livre. né? E bora. E aí, eu fui indo. E as coisas foram acontecendo. Mas houve uma época na nossa vida, Lili, muito interessante, já que está falando um pouco para contar do testemunho, em que o Senhor nos pediu uma oferta missionária, para mim e para a Carol. Nós já estávamos na igreja, tínhamos casado, a gente não era casado ainda, quando a gente se converteu, depois a gente se casou, né? E houve um pedido de Deus, de nós fazemos uma missão. E assim, a missão era largar tudo. Casa, eu tinha acabado de comprar minha casa num condomínio fechado, isso há muitos anos atrás, trabalhava como personal já era da área de educação física, muito bem posicionado profissionalmente, e Deus falou, larga tudo. A Carol estava terminando a faculdade, eu tinha os meus alunos de personal, meu trabalho, meu ministério de dança, e Deus falou, larga o ministério, larga tudo, e vocês vão para um lugar distante fazer missões, né? E nós largamos tudo, 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 tudo. Deixamos família, deixamos casa vazia, deixamos tudo, tudo. E durante 7 anos da nossa vida, nós somos pastores de igreja. Pastor de igreja, que abre, fecha igreja, prega todo dia, de manhã, à noite, né, no culto. E nós abrimos, na época, que nós ficamos 7 anos, né? Eu lembro que a primeira igreja que a gente foi abrir, a gente dormia, nossa casa era a igreja, a gente dormia na cozinha da igreja, né? A gente abria, dormia dentro da igreja. E a cozinha da igreja tinha um colchão, era a nossa cama ali, né? E durante 7 anos nós fomos trabalhar, entregar nossa vida como pastores de igreja, né? E ali foi a nossa maior escola, Lili, porque ali Uau. eu tenho uma autoridade, um bispo que é muito amigo, e ele fala, ali morreu o artista e nasceu um pastor, porque ali eu precisava cuidar de vidas, né? Eu e a Carol. Então, depois desse período, meu apóstolo me chamou e falou, John, agora acabou esse tempo, você vai cuidar somente da dança, das artes, porque agora você vai pegar a bagagem técnica que vocês têm com aquilo que agora que é o Amém. espiritual, porque tem uma grande obra para fazer. Então foi essa um pouquinho da nossa história ali. Que forte, né? E não só ali nasceu o pastor, né, bicho, mas também nasceu o adorador. Saiu Isso, o artista, aquele caráter de artista, mas nasceu o adorador que Deus estava buscando, né? Buscando esse verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade, ele forjando vocês para ser hoje uma grande bênção que vocês são o Brasil e além fronteiras, né? Porque vocês desenvolvem aí que eu acho fantástico a questão da marcha para Jesus, aquele flash mob que eu fico, meu Deus, é muita lindo, gente. lindo. Como eu acho que e é lindo, e é uma curiosidade que eu acredito que muitos tenham. Como que vocês conseguem fazer tudo aquilo, a logística de ensaios, porque mesmo sendo um flash mob, mas precisa de um pouco de ensaio, porque vocês pegam pessoas acredito, de várias Também. igrejas, ou até mesmo Uhum. da Renascer, mas a Renascer tem várias bases, né, que a gente chama, não é só a principal, a central. Então, tem várias Renascer que vocês também chamam esse povo para estar participando. Como que é essa logística que vocês fazem esse mega, para Sim. mim é um mega flash mobile. Lili, eu vou.
alguns conselhos que eu levo para minha vida e coloco isso na minha casa, na minha família. Eu sou uma pessoa de aliança. Eu aprendi isso com os meus pais, aprendi nas artes marciais, porque artes marciais é algo de muita fidelidade, mas eu tenho uma ligação com o meu apóstolo, com o meu bispo, uma ligação no espírito. Então, nós que lidamos com arte não podemos estar sozinhos nunca, temos que ter cobertura espiritual. E o apóstolo, as pessoas sabem da história de trabalho na Marcha para Jesus e outras na música no Brasil, enfim. Nós, a gente se liga muito. E quando a gente entrou na igreja, eu já comecei a trabalhar na organização da marcha. Eu lembro que eu era da logística. E depois eu comecei a trabalhar na parte artística. Então, toda a Marcha para Jesus de São Paulo, a gente faz abertura no palco da marcha, a gente organiza a dança nos trios, a gente tem um ano de preparação para acontecer. E Deus nos cobrou de fazer uma divulgação. E eu cheguei pro meu apóstolo e falei assim, ó, a gente podia fazer um flash mob, né? E eu acho que já vai fazer uns 8 ou 9 anos atrás. Queimou muito, ele falou, John, faz e vai ser uma grande bênção. E aí começou o flash mob, a gente faz cada ano em um local de São Paulo, né? Fizemos, quer ver se eu sei de cor, na Praça da Sé, no Minhocão, que é bem no centro de São Paulo, no Praça da Independência, fizemos em frente ao estádio do Pacaembu, enfim, todo ano num local profético, e nós levamos os dançarinos, a gente evangeliza depois, as pessoas vê o vídeo depois e a gente divulga a Marcha para Jesus. Então é um movimento que assim, todo ano a gente espera, porque é muito lindo, é muito profético, né? Eu tive o privilégio também de fazer o mesmo workshop em Porto Rico, né? A gente foi convidado para fazer o workshop em Porto Rico e escrevemos que a marca do Flash Mob, né, a gente não só dança, a gente escreve Jesus com o corpo humano, né? Então, em todos tem o nome Jesus com o corpo. Dá um trabalho, meu Deus do céu, mas Deus dá sempre ali, é uma bênção. Mas fica muito bonito mesmo. Mas aí como é que vocês têm ensaios antes, aí vocês chamam essa galera um ano antes, e vocês vão ali trabalhando, e o bom disso, de ver como tem muita gente, ver o comprometimento, porque é o compromisso que as pessoas têm ali, estão indo se ofertando, né? Então, e ver que às vezes não é fácil lidar com uma grande multidão, que é uma grande multidão, que sempre está no flash mob que eu vejo de vocês, então nunca é fácil lidar com multidão. Ainda mais quando você não conhece de onde vem, geralmente, Na verdade, como a gente monta bem raso a logística? A gente monta uma coreografia, costuma ser do jingle da marcha, né? Põe no YouTube, a gente, pela Rede Gospel aqui, a gente divulga pelos canais e divulga para as pessoas pegarem. E a gente convida todo mundo. Só que assim, o mistério é no dia. As coisas acontecem. Né? O último, até o Fabrício lembrou, foi na chuva, estava chovendo. Então a gente chegou, toda a multidão, foi num parque aqui no centro de São Paulo, onde era o Carandiru. Então, onde muitas pessoas morreram ali, a gente fez aquele ato profético. E a gente chegou uma chuva. E aí tinha a TV para filmar, tinha drone, tinha tudo. E eles falaram, vamos cancelar. Eu falei, não, nós vamos orar, porque essa chuva vai parar. Tava assim, se tiver alguém que participou aí, eu testemunho. Tudo fechado o céu. E nós oramos, não tinha como filmar. As câmeras não iam poder filmar, tudo cheio de água. E milagrosamente ele parou a chuva um tempo. Eu falei, gente, é agora. E aí abriu o céu, a gente dançou, foi tudo muito rápido, mas foi maravilhoso, foi lindo, lindo, lindo. E aí quando acabou tudo, a gente escreveu Jesus com o corpo, e as letras vão saindo, e vai. Quando acabou, a gente foi embora, choveu de novo, né? Foi algo muito incrível. Foi algo muito incrível. Então, são experiências. Eu sempre falo para os ministérios de dança, né, para os ministros de dança, que o que nós precisamos como artistas do Senhor é ousadia. Quando nós temos ousadia, nós temos atitude.
Porque a criatividade o Senhor já nos deu. O poder criativo está em nós. Então, o poder criativo existe dentro de mim, dentro de todos que estão nos assistindo, aqueles que são servos de Deus e são artistas do Senhor. E agora? Agora nós precisamos ter ousadia. Então, nós fazemos no começo do ano um planejamento anual. Vai ter flash mob, vai ter, sei lá, conferência internacional, vai ter os workshops tal, vai ter as vigílias da dança que nós fazemos há muitos anos também, vai ter os cursos, vai ter os aulas, e a gente coloca vai ter, e assim, tem dinheiro, vai ter. Não tem, Vai vai ter. ter também. Vai Tá ter. com chuva, vai ter, não Amém. tem, vai também, porque senão a gente não vai colocar em prática o nosso poder criativo. Paralisado, né? Na realidade, paralisa-se. Na realidade, o medo, ele paralisa, né? Então, se a pessoa usar, tem intrepidez mesmo, e lógico, está sempre na presença de Deus, buscando isso, porque é desafiador. Tudo isso é um desafio, né? Então, Deus vai ali treinando, vai forjando, e quem meu apóstolo sempre fala uma coisa, o apóstolo René, que os verdadeiramente legitimados suportarão o treinamento. Uhum. Então, isso é muito real. Ele falou isso para mim em 2003, e eu peguei isso e não esqueci quando eu lembro que dá aquela vontade de existir, de verdadeiramente legitimado, suportarão o treinamento. E a gente está em construção em todo o tempo. E todo o tempo ali buscando a face do Senhor, porque Deus quer isso da gente, dos levitas, dos adoradores dele ali, e tudo que ele deu como dom gratuito, né, que é essa arte, para a gente devolver com ele na excelência. Acredito Exatamente. muito disso, na excelência. E a gente não pode ficar no meio do caminho. Porque tem alguns que ficam, né, bispo? No meio do Então, caminho, que se deparam com uma pedra no caminho tipo, não sabe a pedra, nem chutar pedra. Retrocede. exatamente. Uma coisa que eu sempre falo para quem está começando e para quem está na obra, você escolheu o caminho de ser um representante de Deus na terra. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas, O que nos sobra é fazer aquilo que o Senhor nos mandou. A gente com a companhia, Lili, nós temos muito. Não é que nós temos muitos desafios, eu coloco a companhia em muitos desafios. Então, assim, sempre nós estamos com grandes desafios. Então, isso vai uma dica para os líderes, né? Sempre assim, olha, nós vamos gravar um clipe assim, ou vai gravar o espetáculo assim. Só que, para gravar o espetáculo, nós vamos filmar, vai sair 15 mil reais. Nós vamos alugar o espaço, vai sair mais 10 mil. O projeto dá 60 mil reais. Tudo bem, equipe? Aí uns já põem a mão na cabeça, outros já dão uma coisa assim. Falou, olha, que aqui a empresa, nós vamos contratar essa, nós temos tantos dias e nós vamos ter que agora conquistar. Alguém tem uma oferta para dar? Não, vamos conquistar. Então tá bom, então vamos conquistar. Então, a gente se coloca o desafio. Então a gente começa a se mover. Nós precisamos ter um alvo e se mover para o alvo. E todos os espetáculos que a gente gravou, já foram, sei lá, acho que mais de 15 espetáculos, todas as coisas, os clipes que ele faz, tudo é com base na conquista. Então nós fazemos o workshop, nós vendemos o figurino pela Central, nós temos a Central Figurino Brasil, e a gente faz a festa do não sei o quê, a balada do não sei o quê, mas assim, em tudo que o Senhor coloca no nosso coração, suor, sangue, mas nunca o Senhor nos desampara. Então, sim, porque ele fala, sonhe. esforça-te, eu te ajudarei, né? A palavra dele, esforça-te e eu te ajudarei. E eu te E ajudarei. acontece. Então, qual é o segredo? Sonhe e sonhe alto. Sonhe e sonhe grande. Porque a nossa conquista é do tamanho dos nossos sonhos. Se nós não sonharmos grande, nós vamos conquistar aquilo que
foi o nível do que nós sonhamos. Então, nós precisamos ter essa ousadia, né? Eu lembro que quando eu fui ministrar a primeira vez na Itália, numa igreja, eu cheguei na igreja e tinha todo um. O senhor falou assim: olha, você vai dormir na igreja. Na igreja. E eu falei, o pastor falou: vai dormir no hotel. Eu falei: não. O senhor falou para eu dormir aqui, porque eu preciso acordar cedo, assim, assim. E foi algo doido, né? E eu tinha 2 dias para ficar lá e mais um dia, serão 3 dias no total. E eu poderia, nos intervalos, estar passeando lá, conhecendo, enfim. E Deus falou: não, Uhum. você vai ungir os, as estações de trem e eu quero que unge todos os teatros. Tem Uau. teatro em cada esquina lá. As artes, né? E É, tem, sim. metrô em todos os lugares. E eu não tinha tanto essa noção. Só que Deus Aham. me levou a uma das grandes experiências pela ousadia, e isso vai fazer muitos anos atrás. E até hoje, muitas coisas do que eu tenho colheito é por causa dessa ação profética. Eu fiquei 2 dias ungindo a estação, eu descia da estação, ungia, orava, entrava. Ia, ungia a estação, parava. Eu tinha uma pinha, ó, aqui tem um teatro esse, o teatro à escala, o teatro esse. E foi um movimento que eu fiz na Europa com artes. Eu sofri guerras de assim, de parecer que tinha realmente anjos e demônios me acompanhando, assim, né? Uhum. De pessoas parar e querer me afrontar, eu quieto, várias coisas espirituais que um dia eu podia só contar essa Sim. experiência, que seria algo bem e acrescentar bastante. Mas por que eu estou falando isso? Nós precisamos sonhar, que é aquele primeiro ponto, e nós precisamos enxergar os lugares onde nós temos que tomar posse, porque a arte no Glória a Brasil, Deus. no Brasil, as artes, ela é dominada por Satanás, por sensualidade, por malignidade, por prostituição, Verdade. pela cultura. E o que nós estamos fazendo, ministro de dança? Fazendo somente a dança profética na igreja? Glória a Deus. Isso é um privilégio. Agora vamos fazer menos privilégio e vamos fazer algo mais que nos custe, né? Já estou me empolgando no espírito aqui, mas vamos lá. Não, pode falando aí. As pessoas muitas das vezes precisam ouvir essas palavras de encorajamento, porque tem alguns que, como eu falei, alguns já estão meio que desistindo, que olha para a sua igreja, às vezes não tem um suporte, acha, como o Meide falou, tá ali a dança, é menos que todos os outros. Então, essas palavras de encorajamento fazem com que, respira, eu vou prosseguir. Vou seguir aí para a glória, para o alvo da glória divina, que é agradar o coração de Deus, é usar essa arte para ganhar vidas, para tocar pessoas e fazer acontecer, não só dentro da caixinha, dentro das 4 paredes, mas além 4 Além paredes e tomar posse dos lugares dos que onde lugares. colocar a planta dos nossos pés será o nosso território. Eu creio muito nisso. E eu lembro, bispo, que eu sempre falo isso porque para mim é muito forte. Quando eu comecei a dançar na igreja, que eu fui chamada para dançar na igreja, eu não comecei a dançar na igreja, não foi no altar da igreja, foi no palco Uhum, do Teatro Amazonas aqui em Manaus, quando a igreja uhum, foi convidada a celebrar o centenário do teatro em uma festa dos tabernáculos. E lá eu ainda nem sabia o que Deus tinha para mim. Ele estava ali forjando o meu caráter, mas eu achei tudo incrível, tudo lindo ali, porque eu vi a mão de Deus e que eu nem imaginava que um dia eu poderia estar ali no comecinho, poderia estar ali no Teatro Amazonas, mas eu vejo assim, que a gente tem que tomar posse desses lugares, sim, e mostrar que a gente pode fazer também o reino de Deus acontecer através das artes. E todo esse, na dança, na música, nas artes visuais, em tudo, sim. que é um leque muito grande, e que a gente tem que tomar posse disso, desses lugares.
mas também pensando em tomar posse, mas também se preparando, orando, jejuando, buscando a Deus, porque como o seu mesmo esposo, o senhor teve guerras de ver mesmo ele sentir anjos e demônios, e tem às vezes as pessoas vão preparadas para não vão preparadas para esse nível de guerra. Aí o que acontece, muitos se perdem no meio do caminho. Uhum. Né? Então essas palavras são boas de encorajamento, entendeu? Estão vindo até de uma referência, que hoje você é uma referência no Brasil, em relação à dança, até os homens se espelham mesmo, porque mulheres a gente tem muitos Uhum. referenciais, mas às vezes os homens são poucos, porque alguns desistem no meio do caminho, ou muitos são chamados para ser pastores e já não querem mais dançar. Eu acredito que uma coisa ela não anula a outra. Você pode conseguir fazer, administrar as duas com excelência e tocar o reino de Deus à frente. Eu acredito nisso, que não anula. Hoje você é um exemplo disso, que você é bispo e também toma conta de uma equipe de dança grande e faz acontecer as duas coisas. Foi pastor 7 anos, olha que tremendo. Então, é um testemunho muito lindo aí para a galera que está chegando agora, para que já estão. Então, isso é muito válido ouvir, muito válido mesmo. Então, todas as experiências que você quiser contar, você é livre para contar, porque isso anima, reanima, né? Na realidade, reanima. E é bom de ouvir. Uhum. Amém. Amém. É a função. Eu falo que a Bíblia tem dois períodos, né? O período Miriam, que foi onde a palavra destaca bem claro que Miriam e todas as mulheres saíram dançando. E depois veio o tempo de Davi. Aí a palavra diz assim: Davi e todo Jerusalém. Aí misturou homens e mulheres. Então, quando Sim, Davi se posicionou como homem, então essa vai para os homens que estão assistindo aqui e que vão assistir. glória Quando Davi se posicionou como um homem de Deus, com liberdade e com o Espírito Santo, Deus levantou um novo tempo e uma nova geração, porque o homem tem uma função e uma autoridade sacerdotal. E há uma expectativa de Deus com os homens, com todos os homens, para que eles se posicionem, porque o homem é paternidade. Homem é paternidade. E a paternidade é a cobertura. E Deus está esperando os homens de Deus que lidam com artes a se levantarem com esse espírito de paternidade, esse espírito de força, de coragem a e Deus. sacerdotal. Isso é importante entender, porque Deus, ele não está aguardando os dançarinos. A dança, ele é um detalhe daquilo que nós um detalhe daquilo que nós somos e o que fazemos com ela. Então você é um homem gosta de dançar? Ótimo. Entende que isso é um dom que Deus te deu? Ótimo, perfeito. E agora? E agora você vai desenvolver a sua vida espiritual, o entendimento da palavra, o entendimento do seu chamado, o entendimento da sua vocação, que é o que você nasceu para quê? Isso é vocação, você tem que saber tudo isso e entender os planos de Deus na sua vida. E a dança vai ser um meio, vai ser só um meio, vai ser só um detalhe. Agora, muitos se perdem porque a dança se torna o centro. E a dança, ela não é um, ela não é um fiozinho de cabelo daquilo que é o plano de Deus para um artista. Isso também é para o canto, para tudo. Agora, quando há uma formação espiritual com uma formação artística, isso se torna uma bomba atômica no inferno. Porque, olha, Lili, no Brasil, como Satanás tem agido de uma forma ferrenha, através da música, da dança, através
das artes, da telenovela, dos filmes. E isso tem entrado dentro das casas, tem entrado na mente dos jovens, das crianças. E a gente vê hoje meninas de 6 anos fazendo movimentos sexuais através da música e da dança, porque Satanás está instaurando isso no Brasil. Eu falo Brasil, mas é no mundo. Eu estou falando muito da nossa cultura. Né? Então, nós precisamos se levantar. Homens se levantam como sacerdotes, mulheres se levantam como profetas do Senhor. Bom, glória a Deus. Então é isso. Então é esse posicionamento que a gente precisa ter, né, Nelly? Glória a Deus, né? E dentro desse, falando aí desse mover profético, na realidade, sempre o nosso apóstolo tem ministrado algumas lives e ele falou muito sobre a questão do profético, do sacerdotal e do libertador. E eu acho que a dança entra muito aí nessa questão do profético, do sacerdotal e desse libertador que ele vem falando aí de Miriam, que ele falou de Miriam, ele falou ali do sacerdotal, que foi os pastores, e do libertador, que foi Moisés. Então, isso é muito, muito forte. Tem que tomar essa posição mesmo, ou seja, homens como sacerdotes, mulheres ali como profetisas, porque é poderoso. Quando a gente vê esse conjunto unido ministrando ao Senhor, é tremendo. É tremendo mesmo. E o nosso tempo ali correndo, eu aqui vendo o nosso tempo. Bispo, então vamos falar que também é uma curiosidade minha, Zoe Dance. Como Zoe Dance! Sim. Como surgiu, como foi essa ideia aí que é muito legal, e eu vejo assim, não só em São Paulo, mas eu vejo pessoas do Brasil toda se envolvendo, dando aulas. Vamos aí contar como que surgiu o Zoe, como que faz a Rebeca aí da Bahia dizendo eu aqui na Bahia. Bahia! Então vamos falar de Zoe. Vamos falar de Zoe Dance, né? Olha, o Zoe Dance, Lili, ele é resultado de praticamente tudo que nós falamos aqui. Por quê? Vou falar o porquê. Lembra que eu falei um pouco da minha conversão? Eu vim, achei music, dança, enfim. Dava aula, fazia show, isso, aquilo. No final de 2014, ou 2016, por aí. Não faz um tempinho, mas não faz... Por aí. O que aconteceu? Começou um movimento muito forte de dança no Brasil, secularmente. A zumba, ritmos, enfim. Eu vim, a Carol, desse estilo de dança. E na igreja, nós tínhamos com Renascer Praise algumas participações com algum estilo de dança assim, mas não muito. Só que o que aconteceu? A gente começou a orar ao Senhor, porque muitos cristãos, eles não tinham uma opção em se exercitar, em dançar. Então, muitos falavam assim para mim, olha, eu vou para academia e só tem esse estilo. Então eu danço. Eu vou para festa, só tem esse estilo. Então eu danço. Aí eu lembro que teve um líder de jovens da época, da minha igreja, ele não é mais, mas ele chamou um professor de dança secular e começou a dar aula para os jovens, com música secular. Aí eu cheguei para ele, eu falei, olha, não tá legal isso. E ele chegou para mim e falou assim, faz alguma coisa então. Aí eu adorei a resposta dele, né? Desafiador, foi o desafio. Eu falei, ótimo, é comigo mesmo, né? Eu lembrei do meu karatê, mas eu falei, agora eu vou usar espiritualmente. E aí, olha que interessante. Eu falei, ótimo, eu cheguei, eu orei diante do Senhor e Deus falou assim, está na hora de vocês se levantarem para fazer algo. Não para ir contra, para ser concorrência, nada disso, mas de fazer algo que vai ser uma opção para quem tem princípios. E então, a gente tinha uma escola de dança aqui em São Paulo, né?
escola Praise de dança, já na época, e Deus falou assim, vamos criar uma aula só com música cristã. E vamos criar o Zoe Dance. Zoe em grego, na raiz grega, é vida abundante, vida plena, vida abundante de Deus. E aí, Lili, o que aconteceu? Nós começamos a dar aula na nossa escola. E muita gente falou, eu quero ser professor. Eu falei, olha, Carol, tem um projeto de Deus muito maior que a gente imagina. E como a gente já fazia clipe com muitos artistas, da época por causa do Praise, eu ligava para os artistas, você libera a sua música? Eu libero, está liberado. E a gente começou a montar. E começou o quê? A gente formar professores desse estilo de dança. Então, o Zoe Dance hoje, ok, nós temos alguns professores aqui que estão nos assistindo. Rebeca de Salvador, aí, minhas alunas não perdem. Aí, ó, tá vendo? Então, o que aconteceu, Lili? O Zoe se tornou uma ferramenta, até do meu ministério e da Carol, uma grande ferramenta para salvar vidas. Hoje, nós temos muitos professores nossos, dezenas de professores que dão aula em projetos sociais e têm entrado em academia, escola de dança, prefeitura, ONGs, e não é ONG cristã, não, ONG espírita. E é uma bênção, porque nós estamos entrando em lugares que a gente nunca ia conseguir entrar com o Ministério de Dança. Com o Praise, eu não conseguiria. Shows de prefeitura. Nós fizemos esse ano que passou dezenas de shows pela Prefeitura de São Paulo, nos bairros carentes, com os zoidenses, levando a palavra. Então, o que acontece? O Zoe se tornou uma grande ferramenta, né? E uma grande bênção. E a gente começou a levar o Zoe para Costa Rica, para Porto Rico, para os Estados Unidos, para Portugal, para Inglaterra, para Paris, para não sei aonde, aí vai, para Argentina, porque o Zoe é a única aula de dança fundamentada cristã atualmente. E nós estamos fazendo, um trabalho, Lili, muito árduo, porque nós estamos na contramão, literalmente na contramão. Né? O Estado de São Paulo, o UOL, aquele site UOL nos procurou, né? E falou, o que está acontecendo aí que vocês estão dando aula com música cristã? Como é que é? E eles ficam curiosos, porque eles acham que é uma coisa de crente, né? Aquela coisa religiosa. Eu falei, não tem nada religioso. Mas tem algo que é democrático, onde todos podem fazer. É uma aula que eu posso fazer com a minha filha, com os meus filhos. Posso dançar funk? Posso dançar hip hop, samba, pagode, frevo, dança latina, tudo. Mas com santidade, com a bênção do Senhor. Então, olha assim, olha o Fabrício aqui, olha um exemplo do Fabrício. Ó, ele era professor. Uhum. Ele tinha quase 100 mulheres da aula de Zoe Dance no galpão da prefeitura. Olha isso. Fabrício, você não precisava falar nada, é só você falar aqui como testemunho, né? Oi, filha, quer vir aqui dar um oi? Não. Ela falou assim, só vim dar oi pra você, papai. Ela vai sair. Então, Lili, hoje o Zoe é um desafio, uma guerra espiritual tremenda. E nós temos avançado. Nossa meta é ter 1000 professores de Zoe espalhados no mundo inteiro, principalmente no Brasil. É um desafio tremendo, 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 tremendo. Os principados que a gente enfrenta é muito grande. Só que Deus tem dado graça e tem sido uma bênção, graças a Deus. Amém. Deus vai dar mais porque surgiu no coração dele, né, bispo? Então, para alcançar vidas, então é uma dança com propósito. Em todo tempo eu sempre falo que é uma dança com propósito. Sabe aonde quer chegar e o que atingir e vai dar frutos para Deus. Então é uma semeadura que vocês estão fazendo, e também assim, se fosse muito fácil, não ia ser, vamos dizer assim, legal, né? Se fosse tão fácil assim. Vamos lá, como algumas coisas que a gente vê no secular, que parece fácil, as pessoas vão, mas tudo aquilo que é fácil, de uma forma que entra, sai também mais fácil. Mas e também as pessoas com a Zoe vão se identificando, porque assim, dentro da igreja, às vezes mesmo não tem essa opção, né? Ou faz o que está ali no momento com as músicas seculares que a pessoa não quer,
ou você vai fazer que essa única opção que tem. E assim, quando eu vi, né, e tem uma das meninas que eu fiz um curso junto, que é da Renascer, que é a Lê, ela deve estar bem por aí, a Alexandra. E ela sempre falava, eu vejo no Instagram dela, ela sempre dançando, usou, e eu também tive a oportunidade de ministrar aqui com você numa igreja aqui em Manaus, também vi ali uma coisa que é para cima, e se a pessoa tá, tipo, para baixo, ela já sai assim, ó, renovada. Então, é muito bom mesmo. Quem não conhece, a gente já está finalizando aí o nosso tempo, né, Bispo? A gente tinha que ter mais tempo. Muito pouco, tem mundo da vigília. Só que aí eu tenho o meu canal no YouTube. Eu vou colocar no canal do YouTube, Bispo, mas para deixar um lá, um que quer mais, uma pontinha lá de que quero mais, mas a gente vai ter outra oportunidade pelo YouTube, quando eu for em São Paulo, aí com vocês, que todo mês de janeiro eu estou em São Paulo, e aí com vocês e fazer no YouTube mesmo, e você for pedindo mais, eu já estou mostrando mesmo o Zoe como ele é, mesmo dançando ali na prática, para a galera ver e se animar e também buscar fazer essa aula. E já deixei aberto para o senhor, para você, fico meio assim, de dizer assim, como que a pessoa, de repente, quer ser um instrutor de Zoe. Como que faz? Muito fácil. Ó, você quer ser um instrutor de Zoe? Assim, antes de eu falar como, entenda, ser um instrutor é uma missão. Então você não vai dar aula, você pode dar aula na sua igreja, claro, muitas igrejas têm Zoe, mas você vai dar aula em muitos outros lugares onde você não entraria com o evangelho. Então é uma missão. Então, tem muitos professores nossos que vivem profissionalmente do Zoe. Então, olha que bênção, uma ferramenta de ter suprimento. Outros dão aula só para ação social. Você tem a ferramenta, você usa ela do jeito que o Senhor te direcionar, né? Então, ser um professor de Zoe, hoje os nossos cursos são 100% online. A pessoa entra lá, zoedense.com.br, a pessoa vai fazer o curso 100% online, né? E ela faz o curso online, recebe o certificado online, recebe a certificação e já pode dar aula. Ela já entra num grupo de mentoria comigo e com a pastora Carol, um grupo só de instrutores. Ela vai receber todas as músicas, palestras que nós damos para formar professor. Então, não tem valor mensal, não tem custo mensal. A pessoa não tem custo, ela pode ganhar o recurso dela, ter suprimento e não tem valor mensal. O único custo que ela tem é semestral de renovação, que é para os zoidenses só. Então, isso é um incentivo para todos serem um instrutor de zoidense e fazer parte desse sonho de 1.000 instrutores até o final do ano. Amém, Bispo. Olha, vamos lá, galera. Entra aí no site, já vai se inscrevendo. Bispo, muito obrigado. Foi um tempo muito bom. Poderemos ter mais, vamos ter mais mesmo. Obrigado por nos abençoar nesse tempo, nesse pequeno tempo. Né? Tá? E já tá, daqui a pouco o Instagram me corta, mas enfim. Mas muito obrigado mesmo. Deus abençoe seu ministério, sua família, sua casa. E que venham mais projetos e projetos aí de Deus na sua direção, como esse sacerdote aí na dança. Amém? E beijo para todo mundo aí, para a galera do Praise Dance, para Renata, para o apóstolo, para a bispa. E vamos caminhando, estamos juntos aí nesse Brasil. Amém? Tamo junto, Lili. Que Deus abençoe. Um beijo. Espero vocês aqui em São Paulo nos visitando. Espero